Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Você que não me conhece, eu me chamo Laureano. Estamos aqui no YouTube há 2 anos e 4 meses. Você que se identifica com o nosso canal, dê aquele joinha para impulsionar esse vídeo para mais pessoas nos assistir. Esse vídeo é um vídeo em tom de desabafo. Muitas pessoas vão gostar, outras não, mas o que me interessa neste momento é falar a verdade sobre o que está acontecendo no Vasco da Gama. Meus amigos, o Vasco da Gama passa pelo seu pior momento na história. São 123 anos, vamos completar agora no dia 21 de agosto, e o Vasco passando aí pelo 4º rebaixamento. E se nada for feito, o Vasco da Gama vai ficar na 2ª divisão. Bom, essa diretoria que aí está não tem condição nenhuma de administrar um clube da grandeza do Vasco da Gama. Isso eu falo todos os dias, é até redundante a gente constatar o óbvio. E meus amigos, eles montaram uma equipe aí para a Série B achando que o Vasco da Gama iria passar com um pé na frente e outro nas costas, que o Vasco iria nadar de braçadas aí nessa Série B. E a gente tem visto aí o Vasco dentro de campo perdido. Foram poucas atuações que o Vasco da Gama fez neste ano que foram atuações convincentes. Talvez o jogo contra o Guarani, talvez o jogo contra o Flamengo, que foram jogos aí acima da média com relação ao que a gente tem apresentado. Bom, mandamos um treinador embora, o Marcelo Cabo, treinador que não deveria ter vindo para o Vasco da Gama, e contrataram o Lisca. O Lisca é um excelente profissional, é um cara batalhador, gosta de trabalhar, mas o trabalho do Lisca está sendo sabotado. O trabalho do Lisca está sendo sabotado por conta desse sistema que está aí no Vasco da Gama, de empresário mandando e desmandando no departamento de futebol. E mais, meus amigos, com pessoas incompetentes trabalhando no Vasco da Gama, como é o caso do Pássaro. O Vasco está na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. O noticiário do Vasco é uma calmaria danada. Há semanas a gente tem dito aqui que o Vasco precisa de N reforços e nada é feito. Esses caras não estão trabalhando. O Vasco está vivendo de especulações, de notícias que saem aí na mídia, e de concreto para o Vasco nada nesse momento. O Vasco da Gama precisa reagir. Tá chegando o momento que a única solução que eu vejo para o Vasco da Gama, a justiça demorando para colocar o presidente de fato e de direito, que é o Levinciano. Após esse golpe aí, eu só vejo uma solução: é o torcedor reagir. O Vasco não é desses caras. Hoje é muito fácil ser presidente do Vasco da Gama
porque não existe pressão. O torcedor tem que tomar de assalto. É questão de sobrevivência. O Vasco na mão desses caras aí está virando chacota. O Vasco está passando por humilhações. Reparem que eu estou colocando no plural. O Vasco está numa posição subalterna, subserviente, a qual ele verdadeiramente não merece. Essa gentalha que está aí está mexendo com o amor, com o sentimento de 25 milhões de vascaínos. É questão de tempo essa gestão aí ir para ralo. O público vai voltar. O torcedor está revoltado. O torcedor do Vasco está constrangido diante de tanta humilhação que está passando. E olha que amanhã a gente tem um jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Eu sinceramente, eu troco a Copa do Brasil para ver o Vasco da Gama no G4. Porque seria catastrófico para o Vasco da Gama. O Vasco em 2022 está na Série B. Torcedor do Vasco depende da gente. O torcedor tem que gritar. O torcedor tem que espernear. Não adianta a gente vir todo dia para cá trazer notícias e não fazer nada de concreto para ajudar a nossa instituição. Sair da zona de conforto também é necessário para que a gente veja o nosso clube em lugares mais altos. O que esses bandidos estão fazendo com o Vasco é brincadeira de mau gosto. E vou dizer aqui, o Lisca está totalmente descontente. Foram pegar o Lisca lá no Rio Grande do Sul, prometeram mundos e fundos para o Lisca, não chegou reforços aqui. A gente está perdendo jogador para o esporte, como é o caso aí do Hernani, e eu não sei como que vai ficar. Se passa muito lento, muito lento. Então chegou a hora, torcedor, ou bate o pé na mesa, ou faz alvoroço, ou o Vasco vai ficar na Série B. Não adianta eu vir aqui trazer notícia para vocês que vai contratar 4 e 5, porque não vai, é mentira. Eles não têm capacidade, não vai contratar 4, 5 jogadores, não vai abrir cofre, é mentira, não tem dinheiro. Esses dias foi feita uma penhora lá no Vasco, só tinha R$34 na conta. Não posso chegar aqui e mentir pro torcedor do Vasco. Chega de lacrar. É lutar pelo clube de regatas Vasco da Gama nesse momento difícil. Eu peço a você que me assiste para fazer uma reflexão, colocar a sua opinião aí nos comentários, e as bravatas, as mentiras de Jorge Salgado e desses crápulas que estão no Vasco da Gama serão desmascaradas. Se serão. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!